Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no podcast Ofício das Leituras e hoje eu gostaria de falar sobre uma ferramenta muito boa para consolidar a sua vida de oração pessoal. Veja, todos nós gostaríamos de ter uma vida de oração fecunda, uma vida de oração pautada na rocha, né? Firme, sólida. Você sabia que a igreja tem a oração oficial recomendada, que é a liturgia das horas. A liturgia das horas, muitos pensam que é os monges que têm que rezar. Não, a igreja, né, traz a liturgia das horas para todo o povo cristão, para leigos, né, padres, para todos nós, de acordo com as nossas possibilidades. E, na verdade, a liturgia das horas, né, a coluna vertebral da liturgia das horas são os salmos. Então nós rezamos ali os salmos e, claro, o Pai Nosso, né, que Jesus ensinou, né, e várias outras orações aí que compõem a liturgia das horas. Mas o fundamental aí é a coluna vertebral, é os salmos. Os salmos, meus irmãos, eram rezados pelas famílias, né? Então a liturgia das horas, né, o ofício divino, né, nasceu no círculo familiar, né, do povo judeu, e depois dos cristãos. Nós vemos Jesus cantando salmos com os discípulos, os apóstolos na igreja e toda a história da igreja, né? Então hoje é necessário a gente resgatar isso. E desde a pandemia, né, eu expliquei melhor isso no podcast 658, se depois vocês puderem ouvir, né? Só você pesquisar aí 658, podcast Ofício das Leituras. O título dele é Saltério Devocional, o título desse podcast. Lá eu expliquei, eu estava até no Mosteiro de São Bento no dia, foi em agosto de 2022, onde eu expliquei o saltério devocional lá que eu estava divulgando para ajudar o podcast. Bem, meus irmãos, o saltério, o que é saltério? Saltério é uma palavra que designa os 150 salmos, todos os salmos. A coleção dos salmos é chamado saltério, né? Na liturgia das horas hoje, né, se reza os 150, todos os salmos durante 4 semanas, né, dividido entre vários horários aí. Um leigo normal, um leigo comum, geralmente não consegue rezar todos os horários, né, que a liturgia das horas, geralmente quem consegue é um monge, né. Então, nasceu no meu coração um chamado para rezar os 150 salmos, fazer mesmo o ciclo dos 150 salmos como os santos faziam, né? E como eu não poderia rezar tudo aquilo da liturgia das horas, nasceu aí o Saltério Devocional, que é um e-book que eu estou disponibilizando, tá? O link vai estar na descrição desse vídeo, onde nós vamos ter todos os salmos aí distribuídos em 4 semanas, né? Sem repetição. Porque na liturgia das horas tem muita repetição, né? Por exemplo, Salmo 50, toda sexta-feira, né? Então você vai rezar o Salmo 50 uma vez só, nessas 4 semanas, é um exemplo, né? Então a gente vai poder aí, de uma forma mais simples, rezar os 150 salmos em 4 semanas. E eu tive o cuidado de colocar e escalar esses 150 salmos seguindo o cronograma da liturgia das horas. Então, se você está rezando aquele salmo naquele dia, você tem certeza que naquele dia está sendo rezado no mundo inteiro, né? Inclusive lá no livro vai estar discriminado o horário da oração daquele salmo. Como não há repetições, né? Acabou que sobrou em alguns dias vários espaços vagos, né, entre os horários canônicos. Então eu coloquei algumas orações devocionais, né, complementando, que fica como opcional. Você não
você pode pular isso aí e só rezar os salmos, né? Mas ficou interessante porque as orações devocionais foram selecionadas, né? Por exemplo, orações a São José vão ser todas as quartas-feiras, né? Em algum horário lá, principalmente a completas, né? Orações ao Espírito Santo nas segundas-feiras, né? A Eucaristia nas quintas, o Sagrado Coração de Jesus nas sextas. Então, eu adequei as orações devocionais de acordo com a espiritualidade devocional da semana, né? No sábado, Nossa Senhora. Na terça, os anjos, né? Na segunda, o Espírito Santo e as almas do purgatório. E no domingo, a Trindade, né? O Pai, a Trindade. Então, meus irmãos, eu gostaria de recomendá-los que, se você quer uma ferramenta para consolidar a sua vida de oração, adquira esse saltério devocional e faça sua oração. Domingo agora, eu estou gravando este áudio aqui, nós estamos na sexta-feira após as cinzas, nós estamos na quaresma e no primeiro domingo da quaresma começa o primeiro domingo da semana primeira, né? O saltério sempre se repete em 4 semanas, vai 4, volta 4. No livretinho vai estar explicando lá e vai estar também o calendário litúrgico dessas semanas do saltério para que você possa rezar junto com toda a igreja. Então eu gostaria de recomendar aqui, se alguém não possui, tá? E eu estou disponibilizando no formato Kindle, que você pode ler de uma forma muito mais amigável, né, do que um PDF, porque você baixa o aplicativo Kindle no seu celular, ou quem tem o Kindle mesmo, o aparelho, você lê ele de forma muito mais agradável, você aumenta a letra, né? Você bota a cor que você quiser na letra, o formato, então fica adequado a cada um dentro das suas vistas, né? A luminosidade, etc. Então fica muito mais agradável a leitura de e-book por esse formato. Então vou estar disponibilizando aí o link para que vocês possam adquirir e vocês possam rezar, meus irmãos. Eu descobri um tesouro, porque é uma riqueza gigantesca. Os salmos foram rezados pelos santos por esses 2000 anos de história da igreja, né? Então a maioria dos santos rezava o saltério, o ofício divino, né? Principalmente os 150 salmos em uma semana. É essa a proposta de São Bento aos monges, né? E eu até criei o ofício monástico, o ofício beneditino abreviado esquema B. No futuro eu vou disponibilizar também, mas é uma riqueza, meus irmãos, muito profunda. A sua vida de oração no início, né, você pode até ter uma dificuldadezinha, mas se você persistir, perseverar, você vai começar a beber de uma espiritualidade, né, baseada nas Sagradas Escrituras, né, e esses salmos, os monges, né, os santos, os doutores da igreja rezavam. Então eu recomendo muitíssimo, muitíssimo mesmo, que quem puder adquira e use-o como sua oração, tá? Então nós temos lá os horários canônicos. Quais são os horários canônicos? O ofício das leituras, né? Você pode rezar durante a noite. A laudes, que é de manhã ao nascer do sol, né? A hora média, que pode ser a oração da tarde, você pode fazer 9, meio-dia ou 15 horas. Você escolhe a hora da tarde. Depois tem as vésperas, no pôr do sol, e as completas na hora de dormir. Então tá lá, mas você pode adiantar, você pode pular também, fica à vontade. Então fica aí o saltério devocional, gostaria de recomendar. Quem quiser aprofundar mais o que eu falei lá no podcast 658. Meus irmãos, é um instrumento que eu estou vivendo já há mais de 2 anos na minha vida de oração. Eu estou bebendo grandes frutos, estou me alimentando bastante nessa espiritualidade da igreja. Tá bom? Fica aí a recomendação para vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.